Boa noite já. A gente está aqui numa live especial do Sincericídio Literário. Tô esperando a Vânia chegar, né? Mas é um lançamento do nosso projeto. É o projeto que a gente tem em comum, eu e a Vânia, sobre boas maneiras do século XIX. Na verdade, o projeto é um manual, que é a tradução de um manual real do século XIX. Oi, Vânia. Você tem que pedir para entrar. E então ele já está no ar há um tempo, mas agora eu confesso que dependia de mim essa última revisão e eu andei muito enrolada e só consegui fazer agora. Chegamos, então. Já tá com ele aí atrás, que bonitinho. Fiz aqui todo sabe, o cenário assim, né? Para poder ficar mais fácil. Eu tô com o meu aqui. Então, Vânia, essa live um podcast? Ou é um lançamento? Ou é tudo junto? Ah, tudo junto. Todo mundo misturado. Assim que eu gosto. Então, tá vendo? Essa é a versão de papel do manual. O manual já está e-book já faz um tempo. E agora a gente está lançando ele. Ele é um livrão, tá vendo? São quase 400 páginas. Muita coisa. Ele todo ilustrado. Ele tem, em alguns... Toda vez que a história dá uma virada no assunto do manual e na história da Dorca, a gente vai explicar direitinho, mas toda vez que dá uma virada... Tem uma imagem, se você acompanhar essas imagens, você vai vendo que ela vai mudando, que ela começa toda a moça do brejo. Né? Moça do brejo, e quando ela termina... Oh, muito fofo. Perfeita, né? Uma dama perfeita. Então, muita. Deixa eu te explicar o que é o manual. O manual é uma publicação verdadeira do século XIX, todo marcado. Olha, não, eu não uso post-it. Você pode me dar, mas eu não uso post-it. Eu não tenho esse costume. Olha aí. Vou confessar, foi a primeira vez que eu usei, tá? Foi a primeira vez. Eu tinha, assim, uma coleção que vocês, autoras, me dão, e eu nunca que uso. Eu falei, quer saber? É uma boa oportunidade. Olha só, o da Vânia é capa dura, tá vendo? O meu é o brochura. E você vai poder comprar qualquer um dos dois que você escolher, né? Então, o Manual de Boas Maneiras é uma publicação real de 1860. A era vitoriana tinha essa mania desses manuais de regras. Quando eu era mocinha, lá em 1850, existia a Socila. Você lembra? Lembro. A Socila era uma escola de boas maneiras, uma escola de... Modelo, refinamento. E aquela coisa de modelo de passarela, né? Você andar com o livro na cabeça. Isso. Era uma escola de refinamentos, digamos assim. E aí tinha aquele negócio de não botar cotovelo na mesa, não tomar chá com o dedinho pra cima. Enfim, todas as finuras. Inclusive de convivência, que hoje em dia estão fazendo muita falta, ainda mais online, né? Com certeza. E aí, então, isso que tinha nos anos 80, 90, era ainda resquício disso da era vitoriana. Por quê? A gente já falou algumas vezes disso, mas vou falar rapidinho. A era vitoriana foi o auge da Revolução Industrial. Com a mudança na produção, o dinheiro começou a mudar de mãos. Então não eram só mais aquelas poucas famílias que eram aristocratas e que tinham essa convivência mais refinada. As pessoas passaram a sair do campo, sair mais do campo e mais para a cidade, com isso tinha convivência social. Essas pessoas não sabiam o que fazer. As regras. Por isso, os manuais. Exato. Por isso, os manuais ficaram tão populares, porque era uma coisa que você comprava no livreiro, não era caro, muitas vezes ele era seriado
Então, para uma garota qualquer, que o pai, digamos, ele tinha ovelhas e ele tosquiava ovelhas e ele passou a vender a lã para tecelãos até que ele montou um moinho dele. Como é que chama? Uma fábrica de fiar, né? De fiar. de tecelagem, né? Uhum. De forma que essa menina que ia ter uma vida no campo com ovelhas passou a ser uma filha rica. O que ela faz? Primeiro que o pai quer que ela faça um casamento bom, que é para a família continuar subindo, né? Uhum. Para ela conseguir esse casamento, ela tem que aprender as regras de convivência dessa classe mais elevada, mais refinada, e a família toda tem que aprender também. Porque não adianta a menina ser bonitinha e arrumadinha e jeitosinha e a família ser um monte de troglodita. Então, os manuais ficaram muito famosos. Uhum. É bem legal a gente também comparar a coisa dos novos ricos, né? Que eram as pessoas que estavam fazendo riqueza com a Revolução Industrial, com a coisa do trem, né? As várias fábricas. E os nobres estavam ficando pobres. Eles tinham os títulos, mas não tinha dinheiro. Exato. E o outro tinha muito dinheiro e não tinha título. Exato. Então, para você casar esses dois, tinha que ter essa regra, que era o denominador comum. Para poder, aquela menina que vinha de uma família humilde, ela poder se passar por uma dama da alta sociedade. Exato. É só vocês compararem, é uma coisa muito legal. Vocês lembram daquela novela Por Amor? Que tinha a mãe da menina louca lá, que ficava atrás do Fábio Assunção, que agora eu não lembro o nome de ninguém. Não era Branca? Branca, não sei o que, não sei o que lá. Não, Branca era a mãe do Fábio Assunção. Eu digo a mãe da Laura. Maria Os pais da Laura. Exato. Exato. Os pais da Laura, eles eram novos ricos. É aquela pessoa que ficou rica com o comércio, que eu acho que o pai dela era dono de supermercado, alguma coisa assim. Mas assim, a mãe de Laura, ela tentava o refinamento fazendo aula de impostação de voz, de canto lírico, não sei o que. Por quê? Porque ela tinha dinheiro, mas não tinha berço. Exato. Então era isso. E isso ficou na nossa sociedade aqui, dos anos 90 para cá, ficou uma coisa de chacota, de você fazer chacota. Quem quer aprender boas maneiras é um otário, é uma idiota, é uma novo rica, é uma coisa não é. Você vê pela convivência que a gente tem, tipo, rede social. Se as pessoas tivessem um pouco de boas maneiras, não saía esse monte de treta, esse xingamento, né? Olha aí o Vini. Vini, tudo bom? Vini é um parceiraço nosso, tá sempre compartilhando nossos... É produtor. Ele é. E ele tá falando, é a Meg, que era Françoise Forton. Exatamente. A Meg era aquela que estava tentando se refinar, porque agora ela era uma mulher da alta sociedade, né? Isso aí. Então, e por isso que esses manuais eram muito famosos na época, existiam vários manual para tudo. Tinha manual só de baile, tinha manual só de namoro, manual só para escolher noivo, e manuais assim, né? Só para jantares. E essa mulher, Florence Hartley, ela fez esse manual, ela fez, na verdade, vários, né, Vânia? Mas esse aqui é um manual completo, que tem tudo. O que ela não a gente completou, eu e Vânia. Não, mas... no caso foi assim, a gente pegou também vários trechos de manuais, né? Outros e a manuais. gente uniu num só, em outros, né? Então, com várias pesquisas. Por exemplo, esse primeiro capítulo, que é justo o luto, a Florence Hartley fala muito pouco. O que a gente fez, a gente pegou manuais específicos de luto e outros manuais completos e a gente fez um capítulo inteiro. Por quê? Para te guiar, considerando que você, como nós, não fez Socila, e você não sabe navegar por esse caminho assim de refinamento, a gente criou uma história para ir te guiando. Então, aqui a menina chamada Dorca,
que foi um nome que eu escolhi pesquisando censos ingleses da época, porque ela tinha 20 anos, então censo inglês da década de 40, de 1840, e procurei o nome mais esdrúxulo possível. Eu nunca tinha ouvido Dorca, mas Dorca está na Bíblia, né? Ruim pra mim. E aí, a Dorca é uma menina pobre que recebe uma herança do nada. Ela não sabe, ela acha que é dinheiro demais na vida dela. Ela, por acaso, cuidava de ovelha também, eu acho, né? Uma coisa assim, de porco, ovelha. Porco também, porco. E aí, então, ela fica com esse dinheiro. E aí, a vizinha, que era a melhor amiga dessa parenta dela que morreu, fica pau da vida que a amiga dela, que era tão refinada, deixou dinheiro para uma troglodita daquela. Um lamaçal de garota, muito bonitinha, mas uma coisa horrível. Muito crua. Então ela resolve preparar essa menina para que a menina seja o que a amiga dela era. Uma pessoa refinada da sociedade. Então nós que estamos lendo somos a Dorca. E a Florence Hartley é essa vizinha, Dona Vovote, que a Dorca só aprende a falar o nome no final. Eu não vou nem falar, vou deixar você aprender com a Dorca. Então, por isso o livro começa justo no luto. Porque a primeira coisa que a Dorca tem que aprender é como se portar quando alguém da família morre. O que ela tem que fazer? Período que não era só até o enterro, né? Exato. Dentro lá da civilidade deles, demorava, exato. E para ela veio muito a calhar, porque no luto a moça não aparecia em público. Ela ficava reclusa. Então, é o bom tempo que ela precisou para começar a aprender o básico. E com isso a gente vai acompanhando a vida de Dorca. É um livro que é muito bacana, cultura inútil, eu acho, e talvez cultura muito útil. Porque tem muita coisa de sobrevivência que a gente poderia usar hoje, como não faça com os outros o que você não quer que façam com você. Seja gentil. Na Bíblia. Se tiver muita gente conversando, você não se mete. Se tiver uma pessoa mais velha falando, você espera acabar. É o básico. Mas tem isso. E se você ler romance de época, você vai amar. Você vai, inclusive, achar trechos inteiros que a Queen copia, a Dare copia, né? A Kleypas, então, é o zero e zero de copiar trechos inteiros, né? É muito interessante, fala de como é um baile, de quantas danças, como é que funcionam as danças, por que a moça não pode aceitar várias danças de uma pessoa, de um cavaleiro só, quando ela pode aceitar as danças, como ela faz para responder cartas e mandar cartas. Você está abrindo na mesma parte? Aqui, ó. Não, eu estou abrindo no índice para o pessoal ver, ó, que é bem facinho de achar. Aqui, caso você queira ir direto, né, numa pesquisa, então, ó, o índice está todo aqui arrumadinho, bem bonitinho. E tem umas informações engraçadas, por exemplo, quantos duques haviam nessa época na sociedade de Londres? E quantos eram solteiros e quantos estavam na idade de casamento? Porque a maioria dos duques era velha, né? Exatamente. Eu amo essas imagens aqui elas que tem no início de alguns capítulos, né? Porque elas, além de serem do mesmo autor, é Ângelo alguma coisa, não é o nome dele? Peraí, tá aqui. Tá lá no crédito. Augusto, vai mostrando a evolução da Dorcas, né? Daquela coisa. Começa como uma perrapada. Aqui, Lala, apaixonada por si mesma, né? Pela sua nova imagem. E aí ela vai aprendendo a se vestir, a falar, a se portar, a como comer, né? Que você não pode com aquela gana lá na mesa. Quando você deve sair, no caso, depois do luto, se portar no teatro. Cara, gente, olha, é assim, é bem detalhado, gente. É bem detalhado. E para quem, assim, quer
Só pesquisar, não precisa necessariamente ser um autor, né, Moira? Assim, vou escrever um romance de época. Se Não. você Se você já escreve, curte, isso é ouro. Se é você ouro. escreve, isso é ouro. Por isso que Porque a gente parou nisso, né? porque se as autoras lá de fora, as grandes, as top, elas vão atrás do manual da Florence para poder embasar os livros dela, os romances, por que aqui no Brasil a gente não vai ter um negócio desse? Exato. Vai perder a oportunidade? Eu não sei, né? É. Aí o povo tem que ver o quão verídico que é botar determinada... Não é que o livro tem que ser ipsis literis daquela época. A gente usa um pouquinho, né, da imaginação. Poética. Licença poética. Porque, olha só, se não houvessem os impedimentos sociais daquela época, por exemplo, Orgulho e Preconceito é uma história que não faz sucesso, que não faz sentido. Isso é bacana, hein? É o mapa de Londres. Daquela época, tá, gente? Não é de agora, Aí você não. pode marcar os seus lugares, as suas casinhas, onde era Mayfair, onde era Buckingham, onde era o Hyde Park, né? Então, se não tivessem aqueles impedimentos sociais, uma história como Orgulho e Preconceito é uma história que não faria sentido. Razão e Sensibilidade, então, de jeito nenhum. Porque a Elinor tem uma dor de cotovelo enorme por um cara que gosta dela. Ela gosta do cara. O cara gosta dela, mas eles sofrem igual cachorro ladrão. Por quê? Entendeu? Então, é uma cultura útil e inútil. É um livro bonito. Ele vai cheio de mimos, não só o marcador dele, mas ele vai cheio de mimos. Tem uns segredinhos que são coisas para você usar nele. Né? E tá com promocional de lançamento. E ele vai ser sempre print on demand. Então, ele vai ser impresso quando você comprar. A gente não vai fazer uma tiragem de 10, de 20, de 100, de 1000, de nada. A gente vai mandar produzir e vamos colocar no correio conforme for sendo vendido. Então, se for vendido 1, a gente manda 1. Se for vendido 500, a gente manda 500. Tá? Então, eu vou colocar aqui. Não vou porque eu não salvei o link. Né? Link colocado na área de transferência para chegar aqui, colar. Mas você não vai conseguir porque você está no celular. Então, eu vou colocar o link do formulário de pedido nos stories, assim que acabar a live, na descrição aqui também. E vou fazer um destaque com uns pedacinhos dessa live e especificamente esse link. Esse link é um formulário, um Google Forms, que só para você ter noção de todos esses detalhes que a gente está falando, de pedido, prazo, essa questão do print on demand, e aí tem preço, e já tem os links para você fazer o pagamento do jeito que você quiser. No cartão, no boleto, no Pix, do jeito que você quiser. Só que, por favor, mande o recibo. Porque quando eu fiz aquele box da Jane Austen, eu tinha mais controle porque eu mandava o link. Agora o link é seu, você compra do jeito que você quiser. Mas eu preciso saber certinho, porque a gente tem que organizar. Quem quiser autografado, a gente tem que saber tudo isso, tá? Então, a gente queria muito lançar o projeto, terminar de lançar esse projeto, que é a versão impressa. Né, Vânia? Exatamente. Lembrando que a gente está fazendo on demand, mas os mimos, que a Moira falou, alguns surpresa, né? Só vão nessa primeira tiragem. Sim. Então, a gente está lançando hoje o impresso. Vai ficar aí uma data aí que a Moira vai botar. E enquanto estiver dentro dessa data, para a gente fazer o primeiro bloco on demand, as pessoas que comprarem nessa data vão receber os mimos. Isso. Depois, só vai o livro. Vai o livro com marcadores e tal, mas essas coisas engraçadinhas é só agora. É só agora, tá? Porque também a gente tem que ficar se organizando. Se, não vou comprar agora, vou comprar, sei lá, em dezembro.
Aí a gente também tá com a nossa vida corrida. Como a gente fala, a vida chama, gente. Então, vida chama. E agora olha, a gente tá se preparando para isso agora. Você pode comprar essa versão brochura ou a versão capa dura, que é gringa. O preço é gringo, mas é uma versão maravilhosa, né, Vânia? Essa impressão da Amazon gringa é show. Muito boa. É 100%. Muito boa. Então, se você curte livro capa dura, ou se você quer dar um presente de Natal, é super diferente, super exclusivo. Se for presente, você me avisa, porque eu coloco um cartãozinho, umas coisas e tal. Então, é isso. Beleza. E aí, assim, eu acho que é uma oportunidade, assim, bem legal de vocês aproveitarem, principalmente quem gosta de ler romance de época, quem trabalha com romance de época, quem escreve romance de época, é uma oportunidade boa. Agora, mas eu não escrevo, eu só gosto de ler. Não tem problema, porque muita coisa você vai aprender nesses manuais, tá? Inclusive, você vai saber até quando a autora erra. Que a gente vê muito disso, né, Moira? Como a gente já pesquisou muito, a gente está lendo de romance de época aí super, né, na pilha, e ups, aí uma liga para outra e já fala, Moira, sumiu! Então, se você gosta muito de ler romance de época, tem o romance inserido, o romance da Dorca, que é um romance ha-ha-ha. Ele é tudo ha-ha-ha, porque ela tá aprendendo aquilo tudo. No meio disso, tem dois cavalheiros que ficam de olho nela, então ela tem que navegar essa vida nova de rica, tudo que ela tem que aprender e o coração. Então, coitadinha, ela fica ping-pong, né? Exatamente. E o legal dessa historinha da Dorcas é que é exatamente a sensação que a gente tem, né, Moira? De, poxa, não sei nada, não saco nada. É como se você estivesse viajando para um outro país cuja linguagem você não domina. Você sabe o beabá. Assim, né, Vânia, de você se sentir assim, meio mulher das cavernas mesmo, assim, putz, como é que eu não sabia disso? Né? É bem isso, gente. Mas é interessante, porque eu não considero de todo, assim, cultura inútil, sinceramente. Eu não considero. Primeiro porque conhecimento não ocupa espaço, né? É bom a gente saber. Né? Por exemplo, você ter receita de shampoo dos anos 80, dos 1860, não é exatamente útil. Não. A não ser que você eu continuo usando ácido, não sei o que lá, né? Saindo para comprar o meu shampoozinho no mercado, entendeu? Na farmácia. Mas é interessante você saber quais eram os ingredientes que elas usavam, né? Quais eram as limitações. Tem um livro da Lisa Kleypas até, que agora eu não vou lembrar. Isso aí. Dos Hathaways, né? Que uma das personagens... O da loja? Não. É daquele da menina que tá se escondendo a identidade dela. Então ela pinta o cabelo, porque ela era loura e ela escurecia o cabelo. E, se eu não me engano, isso acontece... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar, gente. Peraí. Você vê que é totalmente... né? A conversa leva a gente em lugares que a gente não pensou. Eu acho que é esse aqui, que por acaso é um dos meus preferidos, né? Então, a menina precisa escurecer o cabelo e o cara da botica errou um dos componentes e o cabelo dela ficou verde, né? Então, assim... para vocês verem que é uma coisa que naquela época a mulherada pintava o cabelo sim, gente. Elas faziam manipulação. Aquela coisa assim, não tomava banho. Mentira! Tira de um monte de receita de sabonete, de creme de manhã, creme pra mão, creme pra encher as mãos e calçar a luva pra dormir. Você já viu que tem romance medieval, que existia um creme que elas passavam, que o pelo caía, que elas se depilavam, né? No caso aqui, né? Da barriga para baixo, lá, né? Da região para baixo, as pernas, para a noite de núpcia. Sim. Gente! Então, isso já tinha naquela época.
essa receita está no manual, se não me engano, mais de uma. Porque a Florence Hartley dava várias opções de receita. Inclusive, tem uma coisa que para mim é muito útil, como lavar roupa, porque eu sou incapaz de aprender como lavar roupa. O uniforme do meu filho, ainda bem que tá acabando o ano. Fazer patchouli para botar nas gavetas. É uma delícia para botar em gaveta, né? Então, assim, gente, a gente não tá falando para vocês voltarem para aquela época. Para cabelos grisalhos. Opa, preciso. Tô aqui, ó, recorrendo às tintas, né? Creme para amaciar a mão. Tem receita para tirar mancha de roupa, gente. De vários tipos de tecido. Depilatório. São dois. São 2 cremes depilatórios aqui. Opa, então. Toda vez que aparece esse pedacinho de papel aqui preso com alfinete, é a Dorca falando, tá vendo? Tá vendo, Cassie? Ela. É um mimo, assim, de um pensamento. Porque como a gente se coloca na cabeça da Dorcas, meio que quando ela tá pensando alguma coisa, nossa, isso é muito estranho, isso é muito diferente, isso é muito difícil. Ela tá externando o nosso pensamento. Meu Deus, eu não ia dar conta de fazer isso tudo, gente. Era, assim, não era fácil. Pode parecer assim, não, isso é bobagem hoje em dia, a mulher pode fazer o que quiser, pode sentar de perna aberta, pode não sei o que. Tá, tudo bem, a gente aqui não tá contra a evolução do feminino, os direitos da mulher. Não, ninguém aqui tá contra isso, tá? Pelo amor de Deus. Mas a coisa da feminilidade, é legal a gente resgatar isso, né? Sim, eu acho. Então, trabalhar nisso foi muito interessante, assim, né? E quando eu te sugeri esse projeto, tô tentando chegar mais perto aqui, mas meu filtro quando eu te sugeri trabalhar nisso, é porque eu estava estudando, né, para escrever e estava ficando apaixonada por isso, por esses detalhes, essas minúcias, né, que são coisas que enriquecem um romance, né? Gente, é melhor, Vânia, vamos falar a verdade aqui, né? Então, assim, cabe a você se a nossa amiga rainha da treta tivesse a inteligência de ler o nome uma vez, ela não estaria fazendo as cagadas que ela tá fazendo, né? Ela só tá preocupada de ver a história da sogrinha, né? Imitar os passos da sogrinha, mas fazer o quê, né? Mas, gente, ó, tá aqui, capa dura. O capa dura você tem que comprar direto no site da Amazon americana. Não, mas pode comprar com a gente também. Pode comprar? Então tá. Então, vai lá no formulário, preenche, diz se é capa dura, capa brochura, que aí você vai receber tudo certinho, vai ver lá o prazo de entrega, vai receber os mimos, vai aprender muita coisa, vai poder, assim, trocar umas ideias com a gente. A gente adora falar disso, vocês não têm noção. Dos nossos longos papos falando disso. A gente começou o sincericídio para falar, né, Vânia? Exatamente. Desses mimos, o sincericídio, ele começou por causa do nosso amor na literatura, por causa do nosso trabalho na literatura. E a gente queria falar de tudo, do que tá certo, do que tá errado, do que deixou de aparecer, do que aparece demais. Que a gente fica... Se vocês voltarem lá na nossa primeira temporada, que vocês vão ver que a gente fala muito mais de livro, né? Então, assim, vocês vão ver as coisas que a gente abomina, as coisas que a gente tolera e as coisas que a gente ama. Tá tudo lá, gente. A gente não esconde nada. Uma das coisas que a gente ama é... Não cai, não, pelo amor de Deus. Vai cair tudo. Esse projetinho aqui, esse projeto é lindo, tá ali em cima. Da Jane Austen, maravilhoso, quando fez 200 anos do falecimento dela. São 8 histórias, 8 contos, né? Assim, uma reescrita das principais histórias da Jane Austen.
Tem 2 artigos, um falando de roupa e um falando de comida, que por acaso foi eu que escrevi, porque eu adoro comer, né? Então, vivo de dieta, porque eu adoro comer, é um problema sério. E esse livro aqui é um dos nossos mimos, então, assim... E você sabe que eu já tinha... Foi descuido meu de não ter separado ele, porque eu já tinha pensado em falar nele, porque nas perguntas, não recebemos muitas perguntas, não. Mas eu sugeri a Vânia da gente responder os comentários do último episódio, que, aliás, está indo super bem. Muito obrigada. Um monte de marcador. Se você já viu, você sabe o que é. Adorei. Eu fico feliz com as cebolas roxas agora, com muitos marcadores. Muitos marcadores. Mas aí, teve alguém que perguntou. Eu devia ter anotado quem perguntou. Mas, enfim... Assim, hoje foi um dia ruim, tá? Desculpa aí, mas eu fiz de tudo aqui. Hoje ela foi bombril, gente. Tolera, por favor. Trabalhar em parceria com outros autores é uma boa estratégia de divulgação? Eu acho que sempre é. Nesse caso aí, é uma coletânea de contos. Tinham algumas autoras profissionais, como eu, mas tinham algumas de amizade do Austen Verso, Austen Nation, que eu gosto, que escreviam e liam fanfic, por gostar muito. Especificamente, tem muita gente aí que que se juntou pelo filme Orgulho e Preconceito, que fez 18 anos sábado. 18 O de 2005. 2005, pois aquele do MM lindo, maravilhoso, que eu adoro. Exato. Então, é muito legal porque teve gente que não era autora profissional e ficou depois desse livro, né? Verdade. Passou a investir na carreira. E teve gente assim como a Vânia que foi aprimorando a sua caminhada, né? No mundo literário. Então, sim, eu acho que fazer parceria é sempre bom. É bom de divulgação e é bom para o seu crescimento, o seu desenvolvimento na escrita. Não importa se você escreve ficção ou você escreve manuais de profissionais. Eu acho que você dividir ideias, você aprender a dividir ideias. Aceitar a ideia do amigo. Isso aí é bem interessante, essa coisa aí, já te cortando. Adaptação. Porque nesse livro especificamente, era um livro homenagem, né? E para poder o livro ficar gostoso e num preço camarada, porque a gente não estava aqui querendo um livro que fosse custar mais de R$100, né? Se todo mundo escrevesse exatamente o que quisesse, do jeito que quisesse, então tinha regras. Tinha. E a pessoa responsável pelas regras foi Moá, né? Então, assim, gente, então vocês imaginam que provavelmente meu nome apareceu na boca do sapo algumas vezes, né? Porque tinha gente que escrevia logo de cara dentro das regras e teve gente que achou que, como fulano usou menos página, eu vou usar as páginas da fulana. Então escreveu aquele conto imenso e a tia Vânia veio e cortou, né? Mas, assim, a história ficou uma graça. Todo mundo deu conta do recado. São um projeto muito Persuasão, Orgulho e Preconceito, todas aquelas 6 histórias famosas, né, de Jane Austen tiveram uma reescrita tanto de época quanto contemporânea, gente. Tem história contemporânea baseada aqui em Orgulho e Preconceito e Persuasão que, cara, tu fica assim. Como é que a pessoa consegue? Pra sonhar, pra sonhar. Né? Pra sonhar. Então, assim, muito legal. Então, quem ama Jane Austen, ou quem tem vontade de ler e não teve coragem ainda de ler o Orgulho e Preconceito, porque acham meio, né, um palavreado antigo, meio Machado de Assis, uma coisa assim. Isso é bem legal. É bem legal. É uma introdução bem legal. É uma introdução. É pra tipicar. Todas as pessoas que escreveram, a gente tem uma biografia
tem os 6 contos e tem os 2 artigos. Todas essas pessoas, todas mulheres, todas são fãs de Jane Austen. Então, qualquer coisa que a gente cria é muito respeitoso. É respeitoso com a obra de Jane Austen. Então, se você usar isso como uma introdução para as obras, é uma introdução muito carinhosa. Tem aqui e tem a foto da mesinha dela na outra aba. Tem. A mesinha onde ela escrevia e editava, né? Não sei se vai dar para ver muito bem aqui por causa da luz. Aqui, ó. Cadê lá? E detalhe, a gente não cabia o laptop nessa mesinha, sabe? Porque ela não tinha laptop, ela escrevia com... E essa mesinha aqui, gente, vamos dizer porque a gente é muito chique. Foi um presente de uma amiga que foi no Museu Jane Austen, tirou a foto e cedeu pra gente. Alô, Luciene, beijo pra você, amor. Aqui, ó, esse museuzinho aqui, que era a casa da Jane Austen, né? Foi lá que ela foi. Então, ela assim, gente, é uma capa envelhecida, proposital, né? Com a pena, com tinteiro, como se fosse uma carta que a gente estivesse escrevendo para nossa diva, né? E dentro de cada carta é a historinha que cada autora quis escrever. A Mara Sop, ela escreveu sobre as roupas de época, né? Que ela e botou aquelas bonequinhas dela, que elas são tão características, né? Essas bonequinhas aqui da Mara, tá? Ela tem, inclusive, no Facebook, no Instagram, que ela é desenhista, né? E aí, por último, né? Que tem a coisa aqui, tem até receita. Tem até receita. Gente, porque, por incrível que pareça, Jane Austen era que nem eu. Ela gostava de uma boa mesa. Então, todas as histórias dela tem cena do pessoal sentado à mesa. Eu falei, gente, comida, tudo. Não é? E tem todo o simbolismo. Tem coisas importantes que acontecem à mesa. Exatamente. Então, assim, olha. Só que esse livro aqui não é com a gente. É aqui, do Leque Rosa. O Leque Rosa é um selo da editora Bess. Esse livro é bem em conta, porque como ele é antigo, ele é bem barato, né, Vânia? Deve estar o quê? 15 reais, 18 reais. Tá bem baratinho. E a ideia dele era ser lançado naquele aniversário de 200 anos do falecimento dela. E a gente até falou assim, ó, quando acabar estoque, acabou. Cara, não dá, porque o povo continua pedindo o livro. Olha que lindo. Mais uma edição. É uma graça. Esse livro é uma graça. Esse aqui é para quem quer conhecer Jane Austen. E esse aqui é para quem quer mergulhar nos romances direto. Ou então, nem que você faça assim, não, eu não quero me portar bem, mas você vai ser uma pessoa assim, não vou fazer nada direito, mas com conhecimento. Sabendo, tá, né? Qual é a outra pergunta que veio pra gente? Para cada segmento de livro, eu acredito, tem que ter uma estratégia de divulgação diferente? Eu acredito que sim. Específica, eu acho. Porque você tem que direcionar para o seu público. Então, por exemplo, quando a gente fez o manual básico para inteligência artificial, a gente jogou em alguns grupos que eram específicos. Tinha o tanto que ajuda escritor, mas tinha assim, o pessoal de escola, aluno de escola ou de faculdade. Tem um negócio da mãe, porque esse negócio de fazer trabalho com criança é infernal. Eu me lembro que a minha mãe guardava aquela última folha do Globinho, que tinha uma mini pesquisa. Então tinha uma caixa com todos os globinhos. Quando não tinha aquele globinho, tinha que entrar na Barça. Sim. Então, hoje em dia, você tem que ir lá no Google. E aí, no Google, você tem 50 resultados. Se você pedir no ChatGPT ou no Perplexity, ele já vai te dar um resumo pronto com as fontes. Então, isso é muito útil. Então, quando a gente fez esse manual, a gente fez propagandas diferentes para grupos diferentes.
Propaganda para arquitetos, propaganda para mães, propaganda para alunos, propaganda para... Então, sim, cada livro tem que ter uma estratégia, porque quando a gente lança romance de época, a gente só joga no grupo dos leitores de romance de época. Inclusive, a linguagem que você vende o livro é diferente, né? Bem diferente. Então, isso aí é uma estratégia independente se você é um autor indie ou se você é de uma editora. Obviamente que as editoras costumam ter uma equipe, né, que pode ser grande ou pequena, de marketing para trabalhar essa estratégia, né, principalmente nas redes sociais, porque antigamente se fazia propaganda pagando uma baba para ter uma página na revista Veja, por exemplo. Hoje em dia ninguém mais faz isso, todo mundo joga aí nas redes sociais. Então você tem que saber qual é o seu público da rede social. Porque o público do é diferente do Facebook, do Snapchat, do Twitter. Então, você também tem que saber trabalhar esse tipo. Então, sim, a estratégia vai ser diferente. E mesmo quando você está numa editora, grande ou pequena, essa editora tem não sei quantos livros no catálogo. Ela não vai fazer só propaganda para você. Você também vai ter que queimar a mufa. Exatamente. Então, assim, a ajuda do autor, ela é sine qua non, ela é importantíssima. O autor também, ele não pode ficar nessa de, meu livro está numa editora, não vou fazer nada, né? Acabou. Não, o autor também. Meu sonho é assim, escrever, entregar, alguém revisa, alguém faz capa, alguém vende, alguém coisa. Olha, só escrevo. Né? Já pariu o filho, agora vocês cuidam, bota na mão da babá, né? Mas, infelizmente, não dá, porque o autor é o principal interessado que o livro dele dê certo. Então, ele tem que ajudar nessa divulgação, não tem jeito. Então, qual é a sua melhor estratégia de venda como autora indie? Eu acho que é para mim, assim, sua para mim, né? E para você como editora. É assim, eu sou muito ruim de propaganda, de venda. Eu tenho muito constrangimento de vender. Então, a gente está fazendo essa live aqui porque a Vânia decidiu. Porque senão eu só ia fazer post, tá? Eu cheguei e falei, não, vai ter live, que dia? Aí ela, segunda é melhor? Eu falei, beleza, então vai ser segunda. Eu atualmente faço leitura coletiva, faço lançamento do livro, seja de editora ou indie. Faço uma leitura coletiva, que são um grupo de leitores selecionados que interagem pelo WhatsApp, pelo Facebook. Inclusive, está rolando uma agora do romance de época, A Nova Loucura do Duque. Mas é uma leitura coletiva do mês. Não é só aquela semana, né? É mais corrida, é mais diluída. E, então, faço leitura coletiva, faço post patrocinado. Tanto no Facebook quanto aqui, porque é a mesma coisa, né? É o Meta. E eu rezo. Eu sou péssima, eu sei. Tem gente que é super boa, que faz várias coisas, faz sorteio, faz sorteio aqui de churrasco, sorteio Kindle. Eu não. Eu não. No meu caso, eu trabalho muito mais nos bastidores, então, assim, eu ajudo a divulgar o que os outros divulgam, né? Então, assim, a Moira tem um livro, aí ela é muito melhor de fazer no Canvas, no, sei lá, qual é o CorelDRAW, qual é o coisa que ela usa. Então, ela faz aquelas imagens lindas, aquelas fontes maravilhosas, não sei o quê. Ela posta, eu reposto. Ela posta, eu reposto. Você entende? Quem me segue aqui no Instagram já viu, né? A Moira faz todo o trabalho de story, eu só reposto, Gente, eu sou péssima, eu não sei trabalhar com essas porcarias desses app, tá? Não sei. Eu sei trabalhar no livro, mas no app não. A gente fez um episódio na primeira temporada que é passo a passo de como publicar o seu livro. É bem legal esse episódio e tem muita dica. Isso. Então, eu acho que vale a pena. Dar uma olhada. Mesmo sabendo que a gente tem, que eu tenho esse handicap, né, de vender, mas é um episódio bem legal, né? Bem detalhado. Essa coisa de
fazer a propaganda, a gente sabe, a propaganda é a alma do negócio, né? Já tem até essa máxima. Mas, assim, demanda um certo tempo, né? Também, porque você tem que botar já dentro do seu esqueminha, escrever, revisar, nananã, publicar e fazer a propaganda. E, por exemplo, agora a gente está aqui nessa campanha de 1.000 inscritos lá no YouTube para poder fazer essa live direto no YouTube. Porque também no YouTube fica horizontal, né? Exato, fica mais bonitinho, deitadinho. E aí, às vezes a gente esquece, gente, porque vocês já viram, né? A gente fala demais. A gente emenda um assunto no outro. Aí, se a gente não pediu no início... A gente consegue falar 2 horas e só pedir para você curtir uma vez. Exatamente. Então, assim, já vamos falar. Tá aqui, ó, quase no final. Já tem quase 1 hora de live. Curte, por favor, deixa o comentário, compartilhe o link, fala da gente para outras pessoas, assim, principalmente quem gosta lá do casalzinho treta, quem gosta de saber da família real. A gente tem vários episódios que não está falando só de treta, né? A gente também fala das manhas dos bastidores da família real. A gente fala muito de livro, a gente fala de filme. Assim, não que a gente seja assim super inteligente, que a gente queira, né ensinar tudo para as pessoas, não é isso não. É porque a gente se interessa pelas coisas. A gente se interessa pelo que está por trás dos bastidores. Então, por isso que a gente gosta de falar. E é bacana que a gente está encontrando gente que gosta da mesma coisa. Esse que é o interessante. Eu estava vendo, assim, que eu já falei, né, que eu vejo muito podcasts de outras pessoas e eu gosto muito do Pondé, que é um filósofo, né? E ele estava falando esses dias até sobre isso, sobre essa coisa que as redes sociais abriram o caminho para qualquer idiota. Na hora que ele falou isso, eu, foi comigo. Mas o ponto é o seguinte, não sei até que ponto, né? A gente está falando um monte de abobrinha aqui, mas o legal é que você descobre que você não está sozinho. E tem muita coisa que você não tem com quem falar, com quem trocar essa ideia, por vergonha, por medo, ou porque se você falar isso numa reunião de família, vai criar aquela briga, aquele meme do vou partir a sua cara. Então, aqui você encontra também, sua fala. Às vezes, assim, por exemplo, aqui na minha casa tem uns assuntos que o povo já não gosta de me ouvir falar. Eu falo assim mesmo, sabe? Por exemplo, sai do TikTok, o TikTok tá querendo te emborrecer. Não, mas imagina, eu nem tenho TikTok, então vocês já viram como é que eu e Moira já combinamos? Ela é contra TikTok, eu sou tão contra. Quer dizer, eu acho o TikTok uma boa ferramenta. Você tem que entender a parada. É aquele negócio assim, Vânia, eu acho que a gente tem que entender a parada, entendeu? Qual é a parada do aplicativo? O aplicativo é te emborrecer. Você só paga de otário se você quiser. Você tem que entender. Exatamente. E tem mais uma coisa assim, por exemplo, a coisa do Bookstagrammer e o TikTok lá de livro também é bem legal, eles dão dica? Dão. Mas eu já me ferrei em vários videozinhos que o pessoal cria de um trechozinho do livro, e aí eu peguei o livro para ler e eu ia fazer um sinal feio aqui, mas não vou fazer não em respeito a vocês, tá? Estava aquele trecho, né? Teve um livro que foi tão ruim que eu não consegui chegar na parte do trecho do vídeo. Eu tive que abandonar o livro, entendeu? Então, assim, ajuda a fazer propaganda? Ajuda, mas também pode ser propaganda enganosa, né? Então você tem que entender qual é a parada. E assim, a gente gosta muito disso, de pensar o que está atrás do palco, o que está a verdade escondida. A gente se interessa muito por isso. E quem ouve a gente também se interessa, então é muito bom. Exato. Então acaba virando um clube, não exatamente clube da Luluzinha, porque a gente tem vários rapazes aqui, tem o Vini, tem o Thiago. O Thiago tá sempre fazendo comentário lá no YouTube. E assim, então a gente encontra outras pessoas que estão fazendo coro com a gente, né?
É muito Então, bom. assim, não é porque a gente é dona da verdade, não. A gente tem uma verdade. As pessoas que se interessam em seguir em outro lado, né? Total Que sigam, né? liberdade de fazer o que quiser, exatamente. Mas que Então, bom que depois vocês tem, estão aqui. tem mais uma pergunta. Como se dará a descoberta das Invisikids? Quem poderá ser que vai fazer tudo ruir publicamente? Então, eu acabei de ler hoje uma notinha do Bart Jack falando que, assim, a notinha diz assim, não pense que a linha de sucessão não está sendo avaliada. Está. Opa! Olha, eu não sei quem fez essa pergunta, mas é a pergunta de $1 milhão, Me né? perdoem porque eu não anotei, tá? Eu fui lá e dei copy só na parada, então a culpa é toda minha. Me Então perdoa. é a pergunta de $1 milhão com relação a quem vai expor toda essa palhaçada dessas crianças invisíveis, né? Então, Quem? tem um mimimi agora, Vânia, eu não sei se também essa família da Rainha da Treta, vou te falar, também é uma família melada na treta. Porque aproveitou que ela estava reinando lá, né, nos jogos, para o pai voltar a público fazendo um apelo que quer conhecer os netos. Meu senhor, eu não tenho nenhum interesse de saber do seu apelo. O senhor faz apelo pelo telefone. O senhor faz apelo com sinal de fumaça, não é, Vânia? Por que ele tem que fazer um apelo público? O que a gente tem a ver com isso? Fica feio, né? Fica feio, porque... Por que ele não fez esse apelo quando ela inventou aquela perseguição falsa em Nova York? Ele esperou. Vini, eu também acho que renderia um baita. Mas aí a gente precisa que já tenha a solução da coisa, entendeu? Para poder ter um esqueminha. Porque né, a gente não gosta de fazer especulação, entendeu? Não, a gente não trabalha com especulação. Então, assim, cadê as crianças? Porque eu cheguei atrasada no Invictus porque eu queria passar mais tempo com meus filhos fazendo milkshake. Oi? Levou as crianças só, mano, era jogos, Caraca, tem coisa melhor para as crianças irem. Podia ter levado com a babá atrás, segurando a menorzinha, né? E o garoto na cadeirinha. Aquela marcha da vergonha de chinela, que ela tava... Se eu tivesse de mão dada com o bebê, seria ótimo, cara. Aí, ia arrasar com ia ser um marketing assim que não ia ter pra ninguém, entendeu? Mas a gente me disse assim, não, ela não faz porque o Harry não deixa. Falar, é verdade, porque ela faz tudo que o Harry quer, né? Ela super respeita o Harry. Nossa, ela é uma mãe, uma mulher assim super obediente, né? Então, inclusive hoje eu tava vendo uns vídeos assim meio que aleatórios e seria o quê? Um pipoco, se tivesse levado as crianças, pipoco no comigo, gostei. Seria uma explosão, né? Sobre a questão de, na cerimônia de casamento, a noiva sempre fazia uma reverência à rainha. E por muita coincidência, no casamento de Harry e Meghan, na hora de fazer a reverência, a câmera mostrou a postada de cima e não aquela postada de lado. Então tem muita gente até que acha que a Meghan não fez uma boa reverência para a rainha. Então até isso, entendeu? É lenha na fogueira, gente. Porque mostra a reverência da Anne, da Sarah, da Diana, da Kate, da Sophie, da Eugenie. Mas ela não tem. Na hora da nossa grande rainha da treta, a câmera que mostra é a câmera de cima. Então você consegue ver a cabeça de Harry fazendo assim, mas na parte dela de abaixar, por causa de todo o vestido branco e o véu, você não consegue vê-la se abaixando. Então até isso, gente. Até na hora de casar. Pior que
não fez. Porque se ela fez, como o povo está dizendo, não, ela realmente fez lá o Salam Aleikum, ela fez tão contido que a câmera de cima não mostra direito. Fica parecendo que ele baixou a cabeça, mas ela ficou parada. Até tudo tem que dar chabu. Não tem jeito. Então, aí eu sugeria, Vânia, da gente ler os comentários do último vídeo. Só que o último vídeo está indo super bem. Eu não sei se eu consigo mostrar aqui o gráfico. Ele está indo bem acima do que o YouTube espera que a gente faça. E muito obrigada. Muito obrigada. Então tem muitos comentários. Acho que a gente podia ler alguns, Vânia. A gente ler aí. Não ficar aqui até amanhã, não fazer de novo episódio de 2 horas, porque a gente tá... Já tá quase com 1 hora, ó. Falta pouquinho para 1 hora. Vamos lá, lê aí, que eu nem peguei meu laptop aqui. Então tá, alguns. A gente vai ler alguns, tá? De Jolie Alencastro. Moura, concordo simplesmente com o que você falou sobre roupa e ambiente de trabalho. Eu tenho o corpo tradicional da mulher brasileira com cintura fina e perna grossa. Assim que o papai gosta, não era o versinho? Por isso eu tenho vergonha das minhas coxas desde criança. Porque não adianta, as pessoas sempre sexualizam. Então, eu só uso calça, saia e vestido midi e vazê para o trabalho. Totalmente concordo. Eu tenho barriguinha e barriga. E também eu tomo o maior cuidado. Tomo o maior cuidado. Não, tem que tomar, gente. Não tem jeito. Se você não trabalha como salva-vida no Baywatch, que usa aquele maiô vermelho, então, assim, barriguinha de fora, blusinha cropped, né? Saia muito curta, que na hora que vai sentar tem que ficar se ajeitando. Ou então, assim, o decote muito que você tem que ficar subindo, não. Aí, sabe? Não, inclusive, não vale a gente já teve um episódio aqui, eu acho que foi na 2ª temporada, que ela é fácil porque ela é pobre. E na época, isso foi nojento. E hoje apareceu uma coisa que é a evolução do ela é fácil porque ela é pobre. São os estudantes de medicina da Unisa. Se você vai e procura isso aí, se você tiver estômago, você procura isso aí. Isso é o ápice da nojeira, porque as meninas estavam jogando vôlei com roupa apertada. Porque a roupa de vôlei é praticamente biquíni, né? É um shortinho bem pequeno. Uma camisa baby look bem justinha. Então, os caras foram lá, né? É essa situação, entendeu? Ai, mas eu tenho direito de usar o que eu quiser. Tem. Mas não quer dizer que os malucos vão se aguentar. Porque os malucos são malucos. Isso aí é uma faculdade de medicina, que você sabe que para entrar não é fácil, né? Demanda muito estudo. E aí os rapazes baixaram as calças e fingiram estar... Eram vários, eram 20, sei lá. E correram em volta da quadra com as calças abaixadas. Ai, gente, desculpa. Se você achou isso bonito, porque é liberdade, fraternidade. Ai, não, desculpa. Não dá, não. Se eu tivesse lá, nem sei. E olha, vou te falar, sabe em que vai dar isso? Em nada. Por quê? Essa faculdade provavelmente vai ter que expulsar, porque tem um monte de gente aí que só faz merda, só fala mentira no Twittex. Mas passa de senhor da verdade, está cobrando uma ação dessa faculdade. A faculdade provavelmente vai expulsar esses 20. A faculdade seguinte da esquina vai pegar os 20, porque, Vânia, são 20 alunos que pagam 20 mil reais por mês. Quem é que vai abrir mão de $500 mil por mês? Sabe o que vai dar isso? Igual o ela é fácil porque ela é pobre, deu, hein? Tá todo mundo aí gritando verdades. São donos da moral e do conservadorismo. Gente, olha... Vamos mudar de assunto? Porque realmente isso já demos palco para eles. Tchau. Vamos lá. Eu gosto de capa de desenho fofo. Porém, não compro pela capa. É a Luciana
A Grela. A Luciana é uma pessoa completamente fora da casinha, porque ela não compra pela capa. Eu compro pela capa. Não, eu compro pela capa e sinopse. Coisa mais linda que o Denis fez. Sim, Denis Lenz caprichou, mas também a gente foi assim, terrível, né? Como o Denis está acostumado a trabalhar comigo, né? Então ele já sabe que eu sou chata pra caramba. Mas a gente assim, caprichou na chatice. Então, tem gosto para todos, concordo, tem gosto para todos. A Luciana, de novo, né? Amo podcast. Por mim, podia ter 12 horas. Se não deixar, a gente faz por 12 horas. Lu, deixa eu te falar. Olha só, não dá corda não, amor. Porque senão a gente não faz mais nada da vida. A gente vai ficar no telefone o dia inteiro juntando um assunto com o outro. Faz isso não, amor. Mas obrigada, tá? Obrigada. A Caroline Lacerda fala, não sei se eu entendi certo, mas a família real ajuda financeiramente o Invictus? É uma iniciativa da família, né? É uma fundação, inclusive, então ainda tá lá. A grande indenização que o William recebeu dos grampos que fizeram grampo dele e da Catherine quando ainda era namorada dele, ele ganhou, parece que 1 milhão, né? 1 milhão e pouco. Ele deu inteiro para o Invictus. Ouvi dizer. Eu não vi o recibo do Pix, eu ouvi dizer. Mas vários meios de comunicação falaram. A Thaís 2465 fala, as capas, olhem a coleção Angélica, são desenhos de vergonha alheia. Eu não consegui achar aquela capa que eu falei no podcast. Mas os títulos eram maravilhosos. Não, mas era, gente, era muito legal, tá? Era muito legal. Então, assim, tinha umas capas horríveis, uns homens que não eram exatamente modelos. Eu acho que era tipo comédia da vida real, privada, entendeu? Eles botavam lá, mas a história era tão legal que a gente cagava pra capa. Era o Santos da contabilidade que ia lá fazer a foto da capa. Peraí. Aqui, eu acho que essas perguntas de propaganda foram daqui, eu que não anotei. Me perdão, tá? Me perdoe de novo. Aí ela diz, eu sou indie na área de educação financeira. A editora foi super parceira na produção da capa. Queria minimalista, mas que tivesse conexão com o apelo do livro. Eu gosto. Assim. O nome é Os 40 Ladrões que Existem em Você. Como identificar e superar a autossabotagem financeira. Sou idiota. Vou ler de novo. Os 40 ladrões que existem em você. Como identificar e superar a autossabotagem financeira. O link vai estar na descrição do vídeo, tá? Para você comprar o livro daqui da minha. Porque assim, você tem que abrir a carteira para comprar livro, entendeu? Mas olha só, olha que legal. Eu falei também lá no outro podcast que não tem um podcast dos outros que eu assista que eu pelo menos um livro eu não compre. Olha aí, já estão me indicando hoje, gente. Comprem o livro aí da nossa amiga, tá? Os dois nossos e o da nossa amiga. Aprender a não te sabotar. Precisamos. Eu sou a rainha da autossabotagem. Então, eles colocaram junto comigo 40 ladrõezinhos minimalistas de diversos tamanhos na capa e contracapa. Incrível que as pessoas contam para ver se tem mesmo 40. Ai, que gente chata! Alguém aqui que falou da nova Branca de Neve. Que também deveria ter, né, coitada, 7 anões. Mas ela é uma... Toda hora eu ouço falar que ela foi demitida. Mas foi, né? Maluca. Gente, ó, então, enquanto ela tá lendo, ó, vou mostrar aqui, ó, fazer jabá. Esse aqui. É pra você entrar em falência, entendeu? Entendeu? Aí, esse aqui, que é o homem da porra toda, maravilhoso, romance de época da Dona Moira, gente. Mini marcadores, olha. Esse é maravilhoso, gente. Aí tem esse aqui, que é um dos meus... Gente, vocês não têm noção. Isso aqui, gente, pensa no orgulho e preconceito moderno.
Que a menina tem um blog de Completinho. viagem. Gente, isso aqui é maravilhoso. E tem capa dura. Se você quiser ele em capa dura. O meu capa dura não tá aqui, tá na minha outra biblioteca. Olha que chique, eu tenho mais de uma A biblioteca. Vânia tem coisa. Então, estou morrendo de rir. Peraí, meu Deus! Ué, deu culpa que seus livros estão aqui do lado. Esse também é uma coletânea. É muito legal esse. Esse Sou aqui é eu, legal. a Bárbara e a Betinha. São Betinha. 3 contos, assim, pra espremer seu coração, esse, Ai, não é, muito Vânia? lindo, gente, muito lindo esse aqui. E essa foto aqui do Siga-me aqui, que eu também deixei o Denis quase louco, porque tinha que ser uma noiva em Paris com esse negocinho da mão segurando o cara. Eu sou dessa, gente, desculpa, tá? Eu sou dessa. Mas sim, continue, Moira, vai lá. Estou morrendo de rir da parte que a Moira fala do filme da Branca de Neve dos 7 Village People. Mas eles são. Tchau. Mas tem outro comentário aqui sobre Branca de Neve, eu vou achar. Uhum. Vamos lá. Tá falando da roupa. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Infelizmente, a rainha da treta foi notícia, mas não foi 100% positivo. É da Diane Rink. A questão é, depois dos jogos, o que ou em que ela vai aparecer novamente? Uma treta bem feia, certeza. Não. Vai. Os jogos de veteranos foi transmitido online aqui no YouTube. Mas o que ficou bem visível foi o afastamento de Harry com a rainha da treta. Mesmo de mãos dadas. Olha, gente, Manaus, gente. Eu morei pertinho, tá? Morei em Belém. A gente tem Manaus, a gente tem Lisboa, a gente tem Londres, a gente tá foda, Vânia. E muito palavrão junto que é pra comemorar. Mesmo de mãos dadas, ficou nítido nas imagens que Harry não suportava e evitava olhar nos olhos dela. Um youtuber até comentou que esse senhor não consegue olhar para a própria dama. Fazer o quê, né? Mas se aquela última teoria que a gente comentou for verdade, ele foi obrigado a aceitar essa dama, né? Não julgo se ele foi obrigado. Então, porque tinha que ter pelo menos mais comentários, né? Nem que o povo só comentasse da roupa dela, porque foi o que acabou acontecendo. 0 visibilidade para os atletas e toda visibilidade para a rainha. Então, mas pelo menos comentário. Como eu te falei, a gente não sabe nem as modalidades. Você que teve que procurar para ler as modalidades, né? Não sabia nem que eram só 10. Não compram livro nem nada pela capa. Maria Gouveia também é outra rainha, deusa. Mas como ela é designer gráfica, ela já tem um conhecimento, por isso que ela não cai nas armadilhas da capa. Sei que é a primeira vista de atração para um consumidor comum. O mesmo acontece com um pacote de arroz. Atrás de imediato, antes de realizarmos uma boa imagem gráfica com aspecto agradável. Acontece com as pessoas. A ideia que temos da primeira vez que vimos uma pessoa geralmente não corresponde à realidade. Às vezes corresponde. Em relação aos modelos negros, que geralmente são mais sensuais do que os brancos, podem ser rejeitados por pura reação negativa de uma coisa que eu não posso falar aqui, da pureza imposta pelo movimento woke. Pode ser o efeito elástico, né? Você estica tanto que vai para o outro lado. Não é esse não, peraí, peguei errado, sorry. Esse aqui, ó, tem uma negra na capa, é um romance de época. Essa autora é maravilhosa, inclusive ela já ganhou aquele antigo prêmio Rita, que agora, se eu não me engano, acho que se chama Vera. Beverly Jenkins, ela é maravilhosa. É uma autora preta que escreve sobre personagens pretos. Gente, leia essa série porque é de arrepiar. Quem perguntou no comentário aqui quem era, ela acabou de falar. Jaqueline Reis. Acho importante uma capa bonita, mas sempre leia a sinopse antes de comprar. É o melhor, né? Quanto às roupas da rainha da treta, a maioria foi feia ou inadequada. Alguém falou que as pernas dela são bonitas e ela acreditou.
Quanto a usar mule e chinelo em evento oficial, acho o fim. Cara, aquele chinelinho, rasteirinha. Pois é. E era tudo de marca, tá, gente? Era Chanel, era Yves Saint Laurent, não era chinelo assim vagabundo. Mas não tava propício, Não, né? Não tava. Depois, Cristina Penido, porque é Penido Cristina. Gente, ninguém sabe escrever história mais, precisa ferrar com as histórias que conhecemos. Santa falta de inspiração da Disney. E estão Pois é, né? tentando, né, estragar todas. É, pior que é. Ah, Eu já não ai, gostei de Mulan pra cá, confesso. Aquele Mulan pra mim foi horroroso, tá? a, Não curti, não. a Raquel, que é Jane Austen em português no Brasil, falou: eu quero Denzel Washington na capa e não digo mais nada. Olha, Elba. menina, eu ia falar agora. Idris Elba, Denzel Washington e aquele... Não, aquele cara do Bristol é bonitão, Sim, é gente. Vamos bonitão. combinar. Mas não Aquele chega cara aos é bonitão. pés do Idris Elba, vai me desculpar. Não. Idris Elba é até quando ele faz bandido, eu torço pra ele. Maravilhoso ele. Então, a Salete... Ah, sabe por quê? Porque eu tô lendo só os que eu não respondi, né? Qualquer imposição... Maria Gouveia de novo. Qualquer imposição gera reação. E há o preconceito e ambição nos próprios negros. Vejam a cor da pele das mulheres dos futebolistas negros famosos. Vejam a cor da pele das mulheres dos líderes africanos que lideram o movimento de libertação nacional e tiveram formação acadêmica na Europa. Existe um perfil do Twitex, que é o Rivelino. Eu sigo o Rivelino. Rivelino das linhas verdes, não sei se sabe o que é. E ele diz que white pussy is one hell of a drug. É isso. Ok. Então, tomara que ninguém ferre com a nossa live porque eu falei isso. Mas não foi eu que falei, foi o Rivelino que falou. Assim, tá falando que a capa do vídeo estava faltando uma letra. Desculpe. Foi quem influencia, né? Faltou. Gente, acontece, tá? Em outros podcasts também eu já vi faltando letra, faltando acento. Porque é tudo ao o mesmo tempo agora, né? Assim, rodando pratinho. Rodando pratinho, igual no circo, entendeu? O importante é o conteúdo. A Marjorie Jojo. Boa tarde, meninas. Não vi ninguém no Brasil falando dos jogos. Em questão da roupa, na solenidade, a mulher de short e chinela com os soldados, enquanto Harry está no fundo com a assessora, não estava na altura do evento. As roupas estavam bonitas para ir almoçar com o marido, tomar morrito na praia com as amigas. Detalhe, tanto Meghan quanto Kate usam extensão de cabelo. Aí eu perguntei, verdade? Sim. Nada das crianças irem ao evento e nada das peitolas de blusa. Eu não sabia que a Kate usava aplique também. Para dar volume, né? Mas é quando ela vai fazer os penteados elaborados, gente. Para fazer todo aquele trançado, daquela coisa. Por exemplo, no dia da coroação, com certeza, aquele coque imenso dela, cheio de coisa, aquilo ali tem um pouquinho de extensão, de aplique, tem essa coisa toda. Mas o cabelo dela tá bem comprido, apesar que agora ela deu uma cortadinha, né? Ela cortou as pontas, ela botou eu tô precisando dar um corte, porque tá muito pesado. Acho que eu vou copiar o meu também. Aqui, eu vou cortar mais pro fim do ano. Por enquanto, não. Por enquanto vai ficar, como diz minha colega, vai ficar com cara de Nossa Senhora. Deixa assim, me deixa, gente. Me deixa. Isso aí. Meu Deus. Salete. O quê? Ela ficou parecendo boneco personagem de Todinho. Aquela roupa marrom. Parece o Todinho de bebê. Meu Deus. Não combinou nada com ela, nem com o tom de pele. Concordo. Ela não sabe usar o que ela tem. Porque ela tá magrinha e ela consegue errar. Em relação às capas. Maria Gouveia. Maria Gouveia, ela
tá falando aqui que ela tá velhinha, não tá nada. Eu já sou velhota, nos anos 70 ninguém se importava com capa de livro. Nessa altura não se vivia de aparências, não se vestiam marcas, talvez só leves. Não se comiam marcas e as prendas valiam mais pelo conteúdo do que pela embalagem. As prendas acho que são os presentes, né? Uhum. Eram tempos em que a sociedade de consumo ainda não se impunha. É Verdade. Mas a gente falou isso, né? Da evolução das capas, que antigamente era tudo igual, aí depois foi colocando gravuras pintadas, e depois foi colocando fotos. Então, assim, a evolução é uma coisa natural, gente. A gente não é contra essa evolução. A gente gosta da capa discreta, da capa ilustrada e da capa com pessoas. O que a gente quis foi comentar. O que a gente quis foi comentar o TTT de leitor que quer impor uma vontade e o que está fazendo sucesso, porque é interessante saber o que está fazendo sucesso. Mas aí você não pode tentar fazer um levante contra o autor ou a editora que ainda está fazendo outro estilo. Porque a moda agora é ilustração. Tá, mas eu achei importante botar foto de um modelo. E aí, entendeu? Vai cancelar o autor. Então, gente, essa insuportabilidade, de um modo geral, e isso não é só a coisa da capa, né? Isso aí, né? Vamos voltar para as boas maneiras, né? Porque a gente precisa um pouquinho disso, né? Vamos voltar, olha só, vamos ser mais educados. A Cristina Penedo mandou uma Bíblia. Eu acho que já dava para ser o nosso roteiro do próximo podcast, tá? Okay. Vou ler. Vamos pensar em conjunto. É um convite, ela faz. Há algum tempo, eu venho achando que o ativismo contemporâneo tem feito mais mal do que bem para certos movimentos de minoria. Ele foi cooptado pelas políticas identitárias, vazio o sentido das causas. Um exemplo. Peraí, que isso aqui a gente pode ler, mas a gente não fala porque a gente é chapa branca. Enfim, fala que esse público não consome cultura, mas impregna o que toca. É verdade. Se você quiser ler o comentário inteiro dela, tá aqui. É da Cristina Penedo, tá? É porque a gente é chapa branca, a gente tenta não entrar na realidade. Aqui é boleto free, tá? Boleto free. Aqui é fantasia, pozinho de pirlipipim, tá? Isso. O que quer dizer? Acho que pode estar ocorrendo um cansaço do consumidor real em relação ao uso de certas imagens, símbolos e expressões, porque estas estão ficando associadas a esses falsos discursos. Foi esse os stories que eu fiz hoje. Se você não viu, corre para ver, porque esse negócio da mensagem, se liga na mensagem. Como os filmes da Disney, por exemplo, falam a linguagem que não cancela, mas não dão retorno financeiro. No caso de modelos negros, eu uso o que o ator Morgan Freeman diz quando um jornalista o entrevista e começa com a frase: você como um homem negro? Ele diz: não, eu não sou um homem negro, sou um ator da mesma forma que você é um homem branco ou um jornalista. A cor da pele não faz nenhuma diferença. Ele diz que acabar com o racismo é não falar sobre, é agir, é esquecer a cor. Talvez seja a hora de parar de falar com hashtags e voltar a agir como adultos, parar de vociferar e começar a dialogar. A conquista imposta cria muitos inimigos, a conquista compartilhada gera parceiros. Olha aí, dá para fazer um quadrinho, né, e colocar na parede. Fica para pensar. O Morgan Freeman também tem sobre a consciência negra. Uma vez ele foi entrevistado e ele deu uma resposta bem parecida com essa, né? Exato. Então, gente, é que nem criança, né? A criança aprende mais pelo exemplo do que pelo que você fala, né? Se você, você não pode fazer isso, você não pode beber, mas a criança só vê você com um copo de cachaça na mão. Sai do celular e você tá o tempo todo no celular. Então, é a mesma coisa. Eu vejo muita gente levantando bandeira nas redes sociais, pessoas que eu conheço pessoalmente de eventos e tudo mais, e em grupos menores, essas pessoas são extremamente né? Extremamente xeno, tá?
de uma falta de educação, mas nas redes sociais está lá segurando a mão, ninguém larga a mão de ninguém, entendeu? É ação, gente, é ação. É Tá? isso aí. É isso aí. Mas sim, a gente pode voltar a falar nisso numa outra ocasião. Podemos, né? Se olha a Rainha da Treta deixar, gente. Vamos ver se agora ela vai voltar para toca ou se ela vai aproveitar. Ela gastou dinheiro com relações públicas, porque teve de coisa no jornal e nas revistas podres sobre ela. Bastante coisa. Sábado eu fui ver o filme da Agatha Christie, que a gente já fez um outro episódio sobre o filme, que eu convidei a Vânia para falar por que o Kenneth Branagh tem essa tara de sacanear os livros da Agatha Christie. Ele fez o que ele fez agora, só não é pior do que o Morte no Nilo, porque o Morte no Nilo, para mim, aquilo... Mas assim, esse Noite das Bruxas é um samba da pessoa doida, né? Eu até peguei o livro de novo para ler. Tô chegando na metade aqui, porque eu fiquei tão chateada que eu fiquei com saudade da história. Ok. Ele não falou de nada importante que o livro toca, porque a Agatha Christie também não é. Ela era boleto free. Ela não era muito de comprar briga de ninguém. Nesse livro, ela fala de um tema ou de outro, mas ela era bem light, né? Nessas coisas, assim. Ela não era de levantar bandeira. Então, sempre foi. Eu gostaria muito de falar desse livro, revisitar a obra da Agatha Christie falando desse livro. Esse aqui também é muito bom. Esse maravilhoso, eu tenho. E é uma graça, né? Porque ele fala dos venenos que ela mais usava e cita os livros. Então, assim, parece que é sem fim, né? Que você pega um, vai, pega outro, vai, pega... Daqui a pouco você pega o livro para reler, é maravilhoso, gente, é maravilhoso. Pois é, então, pois é. Eu vou convidar a Vânia pra gente revisitar a obra da Agatha Christie falando desse filme. Se você não viu, tá nos cinemas. É sempre bom ir ao cinema, comer aquela pipoca de R$200 o pacote. Né? Pipoca de ouro. E... eu nem sei quando foi a última vez que eu fui no cinema. Não lembro. Sinceramente, não lembro. Já tem... Eu acho que foi antes da pandemia. Eita, Vânia, já... É coisa boa pra ver no cinema. Vai ter Napoleão. Mas aí eu espero sair no streaming. Não. Napoleão dá pra ver na tela grande. É um filme épico, assim. Então, só para te dar uma ideia dos próximos temas, né? A gente vai falar disso, do Agatha Christie. Eu fiquei sabendo de mais um pouco de treta sobre o pessoal do The Seventh Show, que eu não sei porque eu fiquei tão doída, acho que é porque eu gostava do seriado. Esse também tá na pauta. E tem as tretas de sempre, né? Sim, que a gente vai trazendo assim, conforme a gente vai sabendo, a gente vai trazendo. Tem mais tretas do mundo literário, que a gente vai trazer mais pra frente aí, porque a gente gosta. Tem uma nova. Tá? A gente gosta de falar, gente. Vocês perceberam? Isso aqui não é nem 1/10 da minha biblioteca, gente. Vocês não têm noção de quantos livros eu tenho. Mas é tudo antigo, porque agora eu só compro e-book. A gente compra mais e-book porque acaba ficando mais assim. Mas tem umas autoras, algumas coisas que eu preciso ter o papel, né? Eu preciso ler em papel. Então, assim, eu gosto muito de biografia, aqueles livros todos lá da família real tem para ler, né? Então, assim, gente, não dá. Por mais que a gente fale da Rainha da Treta, fale da família real, mas a gente tem que voltar para a cachaçinha, que é livro. Porque eu sou aquele tipo que eu trabalho com livro, eu me divirto com livro, entendeu? Não tem como largar. Se você chegou aqui na gente, né, por causa da Rainha da Treta e não ler, a gente vai te convencer a ler, tá? A gente vai ter alguma coisa que a gente vai falar aqui que você vai ficar mais curiosa, você vai pegar para ler. Eu acho, Vânia, que a gente devia pegar, assim, um Sabrina. A gente podia pegar um Sabrina e ler e comentar. Cara, a gente vai ter que ir no sebo, né? Ou ainda existe Sabrina? Acho que não, né?
Acho que não, né? Não sei. Tem umas Mas eu sei, eu posso bancas ir. lá no centro da cidade que eu acho que vende uns negocinhos desse a R$ 5. R$ 5, né? Adoro. Cara, até que. Não, tem uma história de Sabrina que eu me apaixonei, mas naquela época eu não gravei o nome da autora, não sei o nome dos personagens, mas assim, Sabrina Mas tinha umas assim, coisas se a gente pegar legais. um Bárbara Cartland, é praticamente, né? Inclusive, não sei onde está, mas acho que eu tinha um Bárbara. Gente, tem mais aqui dentro, tá? Ó, tem mais aqui dentro. Só essa estante você já vê que é uma relíquia, porque é uma estante que fazia mega sucesso. Aqui, falando em Bárbara Cartland, ó, até edição de luxo, Então, assim, de só, capinha. a gente podia fazer assim, não sei se a nota. Esse foi o último aqui pela Essa editora é maravilhosa. Faro. Essa é a que tem a lombada sangrada, não é? Azulzinha, tá até amassadinho, tadinho. Aqui, ai, olha, no início de cada capítulo tem aquelas letras. Ai, gente, isso aqui tá muito lindo, gente, editora Faro. Eu só comprei pra ter na coleção. Pergunta se eu já li. Não, porque eu já li outras vezes, entendeu? Mas Porque assim, eu Jane não Austen resisti. tem isso. Jane Austen tem Tenho isso. Não, várias edições de Orgulho e não Preconceito, várias. importa você ler, você conhecer a história, você tem que ter Tem que ter. coleção da mesma coisa. Gente, Então, mas olha olha só, só. ela não me 88. deixa falar, ela não deixa falar, ela não deixa. Vai, fala, Olha só, Valê. não sei Desculpa. se os nossos sincericidas e sincericidas aqui aceitam, mas a gente podia fazer um desafio Bárbara Cartland, né? A gente acha um que esteja online e a gente lê Ok. e comenta entre nós. Pode ser. Bárbara Ok. Cartland é super chapa branca, não tem hot, Não. é completamente escapismo, né? Tem pouquíssima relação com a realidade. Não. E são curtos. Nenhuma. A gente pode fazer isso. Pode fazer isso. Mas assim, se você quer um livro contemporâneo fininho e que você consiga conhecer a escrita da Moira e também de outras pessoas, esse A gente aqui. não combinou esse jabá, tá? Não. Vou só falar. A gente não combinou. Não. Tá? Porque esse aqui, gente, Bacana, porque são contos, né? Então, cada conto tem tipo o quê? 20 páginas? Acho que umas 40 que eu pedi. 40, isso assim, né? Ó, por exemplo, é separado assim, tem uma página em preto com o nome da autora e o título. Aí começa o conto da pessoa. E o interessante, vamos contar rapidinho o que aconteceu, né? É que, assim, o projeto era que cada uma das autoras escrevesse um conto sobre uma segunda chance na vida. Então, assim, conheci o amor da minha vida em algum momento, e não deu certo, a gente não ficou junto, e a gente se encontrou algum tempo depois para então ter o happy end. E, por incrível que pareça, as três autoras, que é a Moira, a Elizabeth Bezerra e a Bárbara Biasioli, elas se conhecem assim de eventos, tá? Porque assim, uma mora no Rio, a outra mora no interior de São Paulo e a outra mora em Campinas. Então, assim, não é aquela coisa de vamos nos encontrar para um chá para a gente combinar, tá? Nada disso. E aí, cada história tem uma coisa que linka com a outra. Gente, isso aqui é coisa de outro mundo. É insano. É coisa de outro mundo. E aí eu fiquei responsável de fazer a organização, de ver qual que ia ser a primeira, a segunda e a terceira, fazer a revisão. Eu me arrepiava, eu ligava para elas e ficava assim, cara, você não sabe o que você fez, que você citou uma coisa que está na história da fulana. Cara, olha, leiam, gente. É fininho, ó, tá vendo? Se você não está acostumada a ler, leia. Aqui, a editora, ó. Tá, é baratinho, porque ele foi pode comprar o e-book ou pode comprar o livro. O livro também é bem baratinho. Ele também já faz um tempo. Ele foi lançado em 18,
tá? Então ele tá barato na editora, ele é fininho. Você conhece 3 autoras numa cacetada só, e eu duvido que você não se apaixone, tá? Eu duvido. Pode me chamar no inbox. Prepara o lencinho. Prepara o lencinho, tá? Mas assim, não vai chorar nas 3, não. Não vai chorar nas 3, não. Mas em algum momento vai chorar. Porque vou te falar, vai ter uma coisa que vai tocar a sua campainha. A gente já fez um episódio aqui sobre gatilho, né? O gatilho de um não tem nada a ver com o gatilho do outro. A Lu tá falando que as heroínas da Bárbara Cartland são mosca mortas demais e o herói que merece uma panela de ferro na cabeça. Às vezes sim, mas olha, tem uns que eu gosto. Fala mal, não. Se vocês não quiserem Bárbara Cartland, a gente lê outra coisa, não, só pra... só pra gente focar nesse assunto. Achei, cara. Tava enfiado. Gente, olha o estado desse livro. Olha, é o meu preferido dela. Não fala, não. Tá vendo? Olha os títulos. A Princesa Orgulhosa. A Princesa Orgulhosa. É de ouro, gente. Olha aqui a fotinho dela atrás, com os cachorrinhos dela, a la Rainha Elizabeth. Cara, fala mal não, Lu. Isso aqui eu tenho até de cor. Eu amo esse livro. Fala não. Gostou? Mas deve ter. Tem sebo. Mas qualquer coisa a gente lê outro, não tem problema. Mas assim, eu não tenho a coleção completa dela. Eu não tenho a coleção completa, até porque esses livros, na verdade, eram da minha irmã. Então eu meio que surrupiei. Porque quando ela casou, foi embora, largou, então eu peguei pra mim, tá? Então, assim, eu aprendi, por incrível que pareça, aquela ordem hierárquica da nobreza, eu aprendi com ela, tá? Então, sim, nossa, Lu, sim, nossa, né? Ó, isso aqui pra mim não tem preço, gente, não tem preço, tá? Então, eu vejo pouco streaming, eu vejo 0 televisão, escuto alguma coisa de rádio, né? Até porque, né? Mas assim, as minhas rádios são aquelas rádios do Vortex no tempo 80, 90, tá? Não me pergunte das músicas atuais. Agora, tá falando que a Diana gostava muito da Bárbara Cartland, então. Sim, porque era da família. Coisa, a Princesa Orgulhosa, eu achei naquele negócio que a gente não pode mandar para os amigos porque é feio para a autora. É pirataria, né? É o tracinho que é cruzado. Mas tem fácil. Diana Palmer. Eu não sou fã de Diana Palmer, amor. Desculpa, eu acho ela um saco, mas eu te entendo. Eu te entendo que tem uma ou outra lá. Tem uma da Diana Palmer, Lu. Olha só, batendo papo com a Lu. A Noiva de Duncan. Tá no meu Kindle. Eu já li acho que umas 10 vezes. Entendeu? O cara é um ogro, é um troglodita, mas você se apaixona por ele. Então, sim, gente, eu te entendo. Tem que ter aqueles livros que você relê, sabe? Isso é importante. Um diário de James Patterson. Não sei o que é. Gente, olha só, né? Vamos encerrando, Vânia. Vamos encerrar. Então... Deixa eu falar então. Para você que tá aqui na nosso amigo Sincericida, olha só. A gente lançou o livro, então você vai lá, abre sua carteira, tira o Siri do bolso e vai comprar o livro, porque é maravilhoso. Você guarda e dá de presente de Natal. Ou compra para você e para o presente de Natal, divide em 10 vezes no cartão lá, que é baratinho. Comenta se você quer ler um livro junto, assim, não exatamente ler junto, mas a gente marca um tempo lá, sei lá, a gente marca tipo um mês para ler e aí a gente faz uma outra live batendo papo sobre um determinado livro que todo mundo leu pra gente dividir uma opinião. Se quer, se não quer, né? Porque aqui entre nós a gente costuma fazer isso, né? A gente lê o livro e depois vê um filme e depois fala mal. Sim. Com certeza. E durante a semana a gente volta aí. Eu não sei se a gente volta quinta ou se a
Mas até domingo a gente coloca o segundo vídeo no ar, né, Vânia? Com certeza. Aí o próximo vai ser áudio, né? Aquele nosso podcast, as fofoquinhas. Não sei qual assunto a gente vai falar, porque aí a gente vai decidir ao longo da semana. Isso. Dependendo da urgência da Rainha da Treta, né? Alguma coisa que aconteça, boom, Vai que aí a ela gente mostra traz. os Indie Kids. Pois é. Agora, se ela ficar quietinha lá hibernando um pouquinho, aí a gente volta com outro assunto, tá? Então a gente conta com a participação de vocês e nos ajudem a chegar a 1.000 inscritos pra gente fazer várias lives no YouTube, gente. Porque a gente quer muito fazer live no YouTube com vocês. Isso. Tá bom? Muito obrigada Então, gente. por ficar aqui com a gente. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.